Boa tarde, pessoal. Para quem estiver nos assistindo agora, né? Boa noite para quem for assistir mais tarde. Aqui é o professor Mauro. Estou preparando a minha primeira aula para vocês. Gostaria de fazer um comentário anterior, né? Que conforme orientações do professor Rangel, nos foi comunicado os conteúdos passados até o momento. Ele nos disse que chegou ao terceiro tópico, onde já falou de funções, função linear, função quadrática, função modular. Ainda ficou faltando falar sobre função exponencial e logarítmica, o que vamos começar agora, hoje, né? Eu quero comunicar a vocês também que a gente vai ver em início a definição dessa função, alguns detalhes em resolução e com a resolução de alguns exercícios e exemplos, né? Em breve nós traremos ou combinaremos uma aula online para tirar dúvidas, e aí vocês resolvam as dúvidas que vocês precisam tirar e a gente vai ver o que a gente consegue repassar para vocês, ok? Então, vamos falar sobre função exponencial e função logarítmica. Agora, começando então pela função exponencial, toda a relação de dependência de uma função, ela nos traz uma dependência, né? Tem uma relação de dependência característica que a parte variável representa por x, né? Essa parte variável se representa por x e se encontra, no caso da função exponencial, se encontra no expoente, ok? Como aqui, ó, vamos dar um exemplo inicial. Uma função y igual a 2 elevado a x. Então, isso aqui, o x é um expoente, isso aqui se torna, então, uma função exponencial. Aqui nós temos uma outra, onde a expressão 3 elevado a x mais 4, né, forma, então, um novo expoente, e esses expoentes vão obedecer uma certa lei de formação, né? A lei de formação de uma função exponencial indica que a base elevada ao expoente x precisa ser maior que zero e diferente de 1, conforme essa notação. Uma função de R em R, onde R é o domínio, né? O R, segundo o R aqui é da função, nos diz que é o contradomínio dessa função, tal que o y seja um valor qualquer, né? É igual a A elevado a x. Veja que o A é a base, o A elevado a base, desculpa, o A é a base da função e o x é o expoente, no qual nós temos que obedecer a seguinte regra: o número A tem que ser maior que 1 ou o número A fica entre 0 e 1, né? Então, duas alternativas. Então, vocês vão perceber depois que quando A for maior que 1, a função é crescente. Depois, quando o A for obedecer a segunda regra, se estiver entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente, tá? Nesse próximo quadro, vocês vão ver que o gráfico da função exponencial obedece uma nova posição. Nesse primeiro gráfico, onde você tem que o A é positivo, o A é maior que 1, né? Você observa que o gráfico dessa função exponencial, ele cria essa curva sempre crescente, né? Então você vai perceber que conforme o valor de x, ela vai ficar sempre crescente. Crescente significa isso aqui, ó. Vamos fazer aqui um gráficozinho, mostrar como que funciona uma fração crescente, ó. Então nós temos aqui, ó, se você pegar aqui um ponto qualquer, onde você tem aqui a abscissa x1 associada à ordenada y1, você tem esse ponto. Nesse outro ponto aqui, esse que a gente está querendo demonstrar, o x2 na abscissa numa posição maior do que x1 e também o y2 numa posição maior do que y1. Então esse gráfico aqui, ó, ele daria, né, ou essa reta, se fosse uma função linear, ou no caso nosso aqui, essa função exponencial, ela vai crescer fazendo uma curva para cima. Você observa que conforme aumenta o valor de x, aumenta o valor de y, né, das suas imagens, né? Então isso é uma função crescente. Essa daqui vocês observam que quando o x1 vai para o x2, ela está no sentido negativo, né? Então ela está decrescendo aqui, está diminuindo, né? E aqui, ó, y1, ele está aumentando, né? Ó. Então esse aqui é o eixo no eixo y,
e aqui no eixo X, que ocorre uma diferença, né? Ó. Uma vai para o esquerdo e a outra vai para cima, né? Para a esquerda, para o lado negativo, e aqui para cima no sentido positivo, né? Então, e esse gráfico aqui, ó, como é sempre do Y para Y2, ele vai estar determinando essa curva aqui para baixo. Então, vocês observam que aqui está crescendo e aqui está decrescendo quando ocorre esse tipo de situação, ok? Vocês podem observar que esses eixos aqui, ó, eles não tocam o eixo X, não tocam. Então essa é uma função que aparece sempre positiva, estritamente positiva, tá, ok? Esse exemplo, ele vai falar que uma máquina industrial se deprecia, né? Então ela vai usar essa fórmula aqui de depreciação, ó. Então ela vai o preço dela hoje, né? Então a gente vai calcular o quanto que ela foi paga. A gente já tem um valor que foi pago agora, após 10 anos, de 12 mil, né? Então a gente vai querer saber qual é o valor dela, no caso V0, né? O valor de início, né? Então isso aqui que a gente vai querer calcular agora, entendeu? Bom, aí, então a gente vai fazer a substituição nessa fórmula aqui que envolve a função exponencial, né? Veja aqui que esse expoente aqui, ó, menos 0,2t, é um expoente que deprecia essa máquina, né? É uma fórmula específica para essa situação. Então nós temos aqui, ó, V10, que é o valor da compra 10 anos após, o V0, que é o valor do início que foi fabricado a máquina, né? E depois vai ser multiplicado por um coeficiente, uma constante real aqui no caso, né? Menos 0,2t, tá? Automaticamente a gente vai substituir aqui. Então V10, que foi 12 mil, que foi pago agora recentemente. Vou colocar aqui só a parte inteira desse valor. Então a gente já faz no final o ajuste. O V0 e aqui 2 elevado a menos 0,2. Esse tempo T aqui, ó, é 10 anos, né, que a gente já fez o tempo que a gente comprou ela, né? Então, eu vou ter aqui, vamos continuar aqui, 12, aqui vai ficar V0, vamos resolver essa questão do exponencial aqui, ó, vai ficar 2 a menos, quanto que é 0,2 vezes 10? Aqui é fácil a conta, né? É só passar a vírgula uma vez aqui para a direita, né? Então a gente vai ficar com 2, né? 2,0 ou 2 é a mesma coisa. Então, ok? 0,2 vezes 10, essa multiplicação não tem problema, né? Ok? Bom, aí o que a gente interessa saber é o V0, o valor inicial. Então nós vamos ter aqui, ó, V0 igual a 12 mil e nós vamos dividir por... Só que aqui, ó, 2 elevado a menos 2 é menos 4, né? É isso? É 1 vezes 4. Quando você tem um número A elevado ao número, vamos supor, menos 2, vai? Isso aqui é igual a 1 sobre A ao quadrado. Esse negativo aqui, ó, transforma isso aqui em fração, 1 sobre A elevado ao quadrado. Entendeu? Então aqui, ó, 2 elevado a menos 2, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. O negativo, né? Então, 2 elevado a menos 2, o que é isso? Isso é 1, porque aqui é negativo, expoente, né? E aí vai ficar 2 elevado ao quadrado. Então isso aqui é igual a 1 quarto, tá? Aí dessa forma, nós temos aqui que isso aqui é 12 mil. Aí quando você vai fazer uma fração grande, né? Uma fração dividida por uma fração, você faz a multiplicação invertendo a parte da fração de baixo, né? Então fica 12 por 1, 12 por 1 por 1 sobre 4 fica 4 por 1, entendeu? Aí esse total aqui do V0 vai dar 48 mil, que é 4 vezes 12 mil. Então o preço inicial dela era 48 mil. Continuando, então nós temos o exemplo 2. Ele fala que tem um produto interno bruto de um país
de 2023, esse não, 2003, né? Desculpa. Aqui não é 2023, aqui é no início de 2003. Que é de 500 bilhões. 500 bi. Eu coloquei 500 bi aqui, depois a gente faz a transformação. E também sabendo que a taxa por ano, taxa anual, é de 3%. E lembrando que essa taxa é sobre os juros compostos, né? Então, isso vai, ele quer que a gente calcule o quanto que a gente vai produzir em questão de valor, né, para o PIB de 2023, ok? Aqui no exercício ele acrescentou para a gente uma informação que 1,03 elevado à potência 20 é igual a 1,8. Então, aqui a gente vai resolver isso aqui por exponenciação, que é o principal desse conteúdo, né? E a gente usando essa aplicação na matemática financeira, como que a gente poderia calcular esse resultado aqui, ó? Então a pergunta é, qual o valor que o país vai ter que necessário para acumular daqui 20 anos, né? De 2003 para 2023, ok? Então a gente vai resolver isso aí fazendo o seguinte, ó. Como a fórmula é P de x, que ou seja, o P de 2023, o produto de 2023, que a gente vai ter que ter, né? É o P0, que é o P inicial lá em 2003, que é de 500, nossa, que letra que eu fiz aqui, 500 bilhões, vamos colocar 500 apenas, né? Que multiplica, aí nós vamos ter o 1, faz parte da fórmula, mais o I. O I, então, é 3%. Lembrando que o I, ele aparece normalmente assim, 3% ao ano, né, por mês. Então, vocês precisam transformar isso daí no período que a gente está utilizando. Então, no caso é ano, esse 3% é o ano, então nós vamos usar 003, 3, assim. Isso aqui corresponde a 3% ao ano. É o 3%, né, que significa 3 dividido por 100, que é igual a 0,03, tá? Ao ano, tá? Esse produto, então, no final de 2023 vai ser igual a 500. Aqui faltou uma complementação aqui, ó. Essa função aqui aparece o T do tempo, então no caso vai ser uma diferença de 20 anos, porque é de 2003 para 2023, são 20 anos, então esse tempo decorrido foi 20 anos. Aí vai aparecer aqui, que multiplica 1,3, quando você somar 1 mais 1 mais 0,010, tem mais um errinho aqui, mas vamos consertar aqui, ó. Elevado a 20. Bom, a gente poderia calcular, fazer a calculadora, mas aí já nos foi passado esse resultado aqui, ó. 1,03 elevado a 20 é igual a 1,80, né? Então, o produto de 2023 vai ser igual a 500 vezes 1,80, não 1,8, ok? E aí, então, nós temos que o produto de 2023 é igual a 900 bilhões. Então, veja que nesse exercício, apenas utilizando a questão de exponencial, só para calcular um valor de uma parcela aqui, né, de uma parte da nossa expressão, que era simplesmente essa passagem aqui, ó. Quanto que é 1,03 elevado a 20? Vocês podem, de repente, calcular aí, vai dar 1,8, né? E 1,8 vezes 500 dá 900. 1,8 vezes 500, 1,8, 900 bilhões no final. Então, esse é o resultado final que a gente está procurando. O PIB do país, 2023, será 900 bilhões. Pessoal, o próximo exemplo aqui, ó, exemplo 5, ele dá, sob certas condições, o número de bactérias B de uma cultura, em função de um certo tempo medido em horas. É dado que a fórmula para calcular o número de bactérias é 2 elevado a t sobre 12. 2 elevado a t 12avos, né? 2 elevado a 2 elevado a t 12avos. Então, t12
T 12avos é um expoente aqui, né? Mesmo que seja um expoente, ele pode ocorrer em forma de fração. Qual será o número de bactérias em 6 dias após o início dessa contagem, né? Então nós temos aqui o que? Que 6 dias vezes 24, 144 horas, ok? A fórmula para calcular o número de bactérias, né? Então, bactérias após essas 6 horas, no caso 144 horas, é 2 elevado a 14, 144 dozeavos, 144 por 12 avos, né? Aqui ocorreu um pequeno erro aqui na nossa apostila, porque esse 14 dividido por 12 também é 12. 14 dividido por 12 resulta 12, né? Então aqui apareceu 212, ó. Bactérias em 144 horas é igual, apareceu 212, mas é 2 elevado a 12, ó. Isso daqui, essa parte aqui da expressão 144 por 12, entendeu? É o expoente daquele 2 lá. Ou seja, esse resultado aqui de 144 horas, o total de bactérias é igual a 4.096. Como é que 2 a 2, isso você já deve saber, mas o que é 2 elevado a 12? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Então, se você tem lá 2 elevado a 12, 2 elevado a 12, veja bem, aqui se fosse 2 elevado a 10, que é o número mais ou menos conhecido, nossa, ó, 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 11 é 1024 vezes 2, que vai dar 2048. 2 elevado a 12 vai ser 2048 vezes 2, que vai dar 4.096 bactérias, tá? Mais uma questãozinha aqui envolvendo exponencial, mas é um exercício relativamente simples. Ele dá uma função f de x, 2 elevado ao expoente x ao quadrado menos 4, dá uma segunda expressão de função, que é a g de x, 4 elevado a x ao quadrado menos 2x. Aí, ele dando essas duas expressões da função, ele vai assim, ó, quando a função f for igual à função g, quando elas forem iguais, vai determinar o valor de x, né, para elas serem iguais. Aí a gente quer que calcula o 2 elevado a x, só isso, 2 elevado a x, uma outra funçãozinha exponencial bem simples, ok? Então vamos lá. Se ele quer que essas duas sejam iguais, eu vou colocar aqui 2 elevado a x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 4 elevado a x ao quadrado menos 2x, ok? Para você dizer que duas funções são iguais, aí no caso de potenciação, né, essas exponenciais aqui tem que ter a mesma base, para poder começar a comparar, né? Então, aqui eu vou deixar 2 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a, esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, tudo isso que está sendo elevado a x ao quadrado menos 2x, ok? Bom, por enquanto essa daqui eu vou deixar dessa mesma forma, 2 elevado a x ao quadrado menos 4. E essa segunda aqui, eu vou ter que eliminar esse 2 aqui. Esse 2 vai sair para fora do parênteses aqui, ele sai multiplicando. Então fica esse primeiro 2 aqui embaixo, e aqui ó, 2 vezes x, 2x, e menos 2 vezes menos 2x, vai dar menos 4x. 2 vezes 2, 4, ok? Então veja bem que aqui foi transformado a igualdade, ó, ficou com bases iguais, ó, 2 e 2. Então, eu posso dizer que esse expoente aqui, ó, deve ser igual a esse daqui, né? Ó. As bases são iguais, os expoentes também deverão ser iguais. Então, eu vou escrever aqui logo agora que x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 2 elevado, aqui é x ao quadrado. 2x ao quadrado menos 4x. Só acrescentei esse 2 aqui que eu não tinha colocado. Bom, daqui a gente fica mais fácil a gente passar de lá para cá, né? Porque aqui já tem uma quantidade maior de x ao quadrado, tem 2, aqui tem 1, então é mais fácil passar para cá. Então fica assim, ó. Vamos deixar ali o 2x ao quadrado
menos o x ao quadrado que veio de lá, né, que era positivo, veio para cá negativo. Esse menos 4 vai passar para o lado de cá. Antes de passar o menos 4, já vou colocar esse menos 4 aqui, ó, menos 4x. E aquele menos 4, quando vir para cá, vai ficar mais 4, ok? Muda de sinal. Como lá veio, como o x passou para cá e o menos 4 também passou para cá, lá não ficou nada, lá ficou 0. Por isso que aparece lá a gente tem uma construção de uma outra equação, né? De uma outra função quadrática. Ó, 2x menos 2x, 2x menos 1x é apenas 1x ao quadrado. Esse 4x não tem outro que termo semelhante, continua menos 4x. E o 4 aqui também não tem termo semelhante, a gente continua 4. Isso aqui tudo é igual a 0, então igual a 0. Agora aqui a gente caiu numa equação completa de segundo grau. A gente pode resolver por Bhaskara, né? Ou para uma outra forma da soma e multiplicação de raízes, né? Então vamos pela forma mais simples que eu tenho certeza que o pessoal já sabe, que é calcular o delta, a regra do Bhaskara, né? Então aqui o Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac. A gente vai achar o delta, né, para depois passar para uma segunda parte do cálculo, que é para rachar as raízes dessa equação, tá? Então o delta aqui vai ficar b ao quadrado, que no caso é menos 4 o b, né, elevado ao quadrado, menos 4, o coeficiente a que vale 1 e o coeficiente c aqui que vale 4. Aí vocês observam o quê? Que menos 4 ao quadrado vai ficar 16 positivo, né? Menos, esse 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16 também, né? Ou seja, 16 menos 16 é igual a 0, ok? Agora, com esse delta igual a 0, eu vou calcular uma segunda parte dessa conta aqui, que vai ser o valor do x, né? O x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, ok? Bom, o x vai ficar menos b, vou lá na função, na expressão lá da função, né, ó, o b é menos 4, então vai ficar menos 4, aqui, ó, aqui sim, né, ó, mais ou menos, raiz de delta é 0, então 0 dividido por 2a, duas vezes o coeficiente a. O coeficiente a é 1, então 2 vezes 1, ok? Isso aqui vai dar quanto? Ó? Esse menos com esse menos fica positivo, 4. Mais ou menos 0 não altera nada. E 2 vezes 1, 2. Então ficou x ficou valendo. Eita, x ficou valendo 2. Final, né? Bom, aí que ele quer? Essas duas funções f de x e g de x são iguais quando o x é igual a 2, automaticamente. Só que ele quer a resposta final como 2 elevado a x. 2 elevado a x vai ser igual a quanto? Eu não sei ainda, mas é 2 elevado a x, que é 2, que a gente acabou de achar aqui. Isso aí vai dar 2 elevado a 2 é 4. E no sexto exemplo, ele pede para vocês assinalar uma resposta correta, que no caso é a letra D, 4, ok? Então, pessoal, esse exercício 7 aqui, ele tem uma expressão no formato de função exponencial, no formato de uma função exponencial. Então, vou repetir aqui para vocês só o formato da expressão, que é 3k mais 16 elevado a x, tá? Eu não vou resolver esse exercício, mas vou dar a dica de como que se resolve, tá? Essa parte aqui, ó, é como se fosse aquele a que é elevado a x, né? E aí o que acontece? Esse a aqui que vai determinar se a função é crescente ou decrescente. Então, se esse a for maior que 1, ela é crescente. Se esse a estiver entre 0 e 1, então isso aqui vai nos dizer que a função é decrescente. Tá? Entendeu? Então basta, como ele está pedindo aqui que a função é crescente, para que a função seja crescente, então basta vocês fazer que 3k mais 16 tem que ser um número maior do que 1. Só isso. Então resolva isso e já está ok.
A alternativa 1, os gráficos da função f e g de x não se interceptam. A gente vai analisar o seguinte, ó, a função f, ela é 4/5 elevado a x. Ó, só por esse detalhe aqui, ó, 4/5 elevado a x, o 4/5 é alguma coisa assim, ó, 4/5 menor do que 1, né? Dá para ver visualmente, analisando, é menor que 1. Logo, significa um número menor que 1, ela é decrescente. Decrescente. E a função, na outra função g de x, é 5/4 elevado a x. 5/4 é um número maior do que 1, né? Ó, 5/4 é maior do que 1. Então, quando essa parte da função é menor que 1, ou seja, entre 0 e 1, menor do que 1, entre 0 e 1, que é o caso dessa daqui, ó, ela é decrescente. Essa outra função que é 5/4, essa parte aqui é maior do que 1, então ela é crescente. No nosso exemplo, os gráficos da função f e g não se interceptam, né? Então, essa função aqui, por que vai acontecer o seguinte, ó? Se eu fizer o gráfico delas aqui, mais ou menos, ó, uma é decrescente, é assim, a outra é crescente, é assim, ó. Então, num certo ponto, não sei aonde que elas vão se cruzar, né? Elas automaticamente têm que se cruzar, por uma ser crescente e outra decrescente, ok? Então, essa função, essa alternativa é falsa. Continuando aqui na alternativa 2, ele pergunta, a função f é crescente e não pergunta, né? Ele afirma, né? A função f é crescente e a função g é decrescente. Então, como a gente já fez aqui antes, para o item 1, a primeira função, que é essa daqui, ó, ela é decrescente. E a função g, que é a segunda aqui, ó, ela é crescente. Então, ele falou o contrário, né? Então, essa alternativa 2 está errada por isso, ok? Essa alternativa 4, ele deu a seguinte expressão, né? Ó, a função g de menos 2 multiplicado pela função f de menos 1 é igual à função f de 1. Então, vamos ter que calcular cada item desse, conforme a expressão que foi dada das funções, e verificar se isso aqui é igual ou não, tá ok? Então, no caso aqui, ó, g de menos 2 nada mais é do que 5/4 elevado a menos 2. Isso aqui nada mais é do que 1 sobre 5/4 elevado ao quadrado. Lembra daquele expoente que eu falei que era negativo, que a gente colocava 1 sobre o inverso, né? Ok? Então, assim vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado, 25, e 4 ao quadrado, 16. Então, 1 sobre 25, 16 é 16 sobre 25. Então, esse é o valor da primeira lei, tá? A segunda lá, que é f de menos 1, a função f no valor de x igual a menos 1 é 4/5 elevado a menos 1. Então, da mesma forma, vai ficar 1 dividido por 1 sobre 4/5. E essa daqui, como não precisa fazer nada, né? 1 sobre isso aqui mesmo, não precisa, né? Se quisesse colocar 1 aqui, não alteraria nada. Aí vai ficar assim, ó, 4, porque no 4/5, opa, alteraçãozinha aqui, que você tem que passar essa parte para o numerador, já pode passar direto, ó, vai ficar 5/4, ok? 1 sobre 4/5 é 5/4, só inverte a fração de baixo, ok? Então, nós temos aqui o valor da função f para x igual a menos 1. E agora, o valor de f de 1. O valor de f igual a 1. De novo, nessa função aqui, ó, vai ficar 4/5 elevado a 1. Isso aqui é o próprio 4/5. Tá? Aí ele fala aqui que a função g de menos 2, quanto que é g menos 2? 16, 25. Que multiplica a segunda, que é f de menos 1. F de menos 1 é 5/4. Isso aqui tem que ser igual a 4/5. Ok? Essa é a expressão dada no exercício aqui, ok? Então vamos lá.
como aqui é uma multiplicação de frações, você pode simplificar, ó. Esse 16 divide por 4, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 25 por 5, aqui ó, dividido por 5 vai dar 1 e o 25 dividido por 5 vai dar 5. Ó, 4 quintos. 4 quintos, realmente é verdade. Então, 4 quintos é igual a 4 quintos, ok? A alternativa 8 fala que a função composta f de g de x, no caso que é f de g de 0, é igual à função f de 1. A gente precisa comprovar que essa igualdade é verdadeira calculando f de g de 0. Como que faz isso? A gente começa calculando aqui, ó, g de 0, usando a função g, vai ficar 5, 4 elevado a 0. Ou seja, substituir o x pelo 0, ok? Isso aqui nada mais é do que qualquer número elevado a 0 é 1, entendeu? Independente de quem está aqui dentro. E aí, ele vai chegar à conclusão que f de 1 vai ser igual a f de 1, ok? Então, só isso. Lógico que a função de 1 vai ser igual à função de 1. E morreu, verdade. Essa item 16 da questão, ela não tem resposta, né? Porque não foi colocado aqui o resultado. Então não sabe se é correto afirmar, porque ele não colocou. Mas a gente sabe que a resposta desse aqui vai dar 5 meios, não é isso, menina? 5 meios. Então a gente vai comprovar que isso aqui é correto afirmar que é 5 meios. Ou seja, f de menos 1 pega a função f e substitui x por menos 1. Então vai pegar aqui, ó, 4 quintos elevado a menos 1. Né? E vamos ver quanto que dá isso aqui, ó. F de menos 1, f de 4, f de menos 1 vai ficar, então, isso daqui que é 1 sobre 4 quintos. Uma fração de frações. Como aqui já é o negativo, passa aqui para baixo, depois da transformação com número positivo, esse 4 quintos elevado a 1 é a mesma coisa que 4 quintos. Na hora de resolver essa fração vai ficar 5 quartos. Ok? Essa divisão, ela transforma essa divisão de inferior pela multiplicação inversa da fração. E também nós temos que g de 1 nada mais é do que 5 quartos elevado, no caso a 1, que qualquer expoente elevado a 1 é ele mesmo, né? Então vai acabar dando os 5 quartos. Ou seja, essas duas, tanto f de menos 1 como g de 1, elas são iguais. Então a gente faz o seguinte, a gente pega uma, ou soma com a outra, ou multiplica por 2, né? F de 5 mais 5 quartos são iguais, né? Isso aqui é, vamos colocar 2 vezes 5 quartos, vai, né? Ó, duas vezes, né? Ou uma mais outra, é a mesma coisa. Aí aqui você pode fazer a seguinte multiplicação. Ou simplifica o 2 com 4, ou multiplica, né? O resultado é o mesmo, né? Só depois você tem que fazer uma simplificação de fração. Então, simplificando a expressão, esse 2 com esse 4 vai dar 5, o 4 que divide por 2, 2. Então, esse é o resultado final da soma das duas expressões das funções. Ok? Pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai dar por encerrada essa primeira aula para poder trabalhar melhor a próxima função, que é a função logarítmica, né? Ok? Vocês aguardem, eu já estarei publicando para vocês uma lista de exercícios, tanto de exponencial como de logarítmica também, ok? Até mais, obrigado por enquanto.